Especial informação CM. 784 mil euros é o valor da polémica. O dinheiro foi pago pelo Futebol Clube do Porto ao Estoril antes da segunda parte do jogo entre as duas equipas. A transferência motivou uma denúncia anónima na Procuradoria-Geral da República por corrupção. De imediato, os Dragões desmentiram qualquer aliciamento à equipa adversária e apresentaram documentos que mostram o pagamento que diz respeito a uma dívida que estava faturada desde outubro do ano passado, mas que só foi saldada 3 meses depois e uma semana antes da segunda parte do jogo. Já a Procuradoria-Geral da República recebeu a denúncia e, como está previsto na lei, enviou-a para o Departamento de Investigação e Ação Penal, que está a conduzir o inquérito. O comentador da CMTV afeto ao Sporting, Carlos Anjos, garante que a 30 de junho do ano passado a dívida do Futebol Clube do Porto ao Estoril não constava no relatório e contas do Clube Azul e Branco. Foram 784 mil euros pagos pelo Futebol Clube do Porto ao Estoril a 14 de fevereiro, uma semana antes da segunda parte entre as duas equipas. Carlos Anjos analisou as transferências de Licá e Carlos Eduardo e explica o porquê de as contas não baterem certo. O Licá foi vendido, foi negociado entre os dois clubes em 2013 por 1,5 milhão. Em 2013? Em 2013. Tendo o Estoril ficado com 40% dos direitos económicos do jogador. Sim, senhor. O jogador foi transferido para o Nottingham Forest em 2016 por 358 mil euros. Ou seja, um mau negócio, compraram por 1,5 milhão, mas os negócios são o que são, venderam por 358 mil euros, 40% disto é do Estoril, que é exatamente 154 mil euros. Sim. Que é do Estoril. O Carlos Eduardo, que é o outro jogador... Não me digas que há uma diferença nas contas. Não, há muita. O Carlos Eduardo, que é o outro jogador... foi do Estoril para o Porto em 2013 também, por 900 mil euros. 2013. Ou seja, o que tu me vais dizer é que as contas não batem certo. Exatamente, por 900 mil euros. Tendo o Estoril ficado com 20% dos direitos económicos. Acontece que este jogador é transferido para o Al Hilal em 2015 por 5,5 milhões de euros. Logo, o Estoril tem 20% disto, que é 1,1 milhão. As duas verbas a pagar ao Estoril por estes dois jogadores, de acordo com as contas, a matemática é o que é 1 milhão... Relatórios públicos do Futebol Clube do Porto. 1 milhão 250... Já este problema do Carlos Anjos. 1 milhão 200... Espera aí, já lá chego. 1 milhão 250... Em 2015, o Porto paga, segundo o relatório de contas da SAD Portista deste ano, 2015, paga à SAD do Estoril 705 mil euros. O que quer dizer que ficou a dever 549 mil euros. Ou seja, da venda destes dois jogadores, o Porto devia ao Estoril 544 mil euros. Pagou 784 mil. O comentador da CMTV estranha o facto desta dívida não constar nos últimos relatórios e contas do Porto. Há aqui um problema que me levantou logo a questão. O facto, a chique espertice ter pago naquela altura não me chocava até, era uma chique espertice do Porto, mas pronto, não me chocava. A explicação do Francisco J. Marques é que não bate certo nada com nada. Porquê? Explica-me lá. Começamos logo pelo dia. Quando o Nuno diz que o Porto tinha um problema de liquidez, aceito. Claro. Ou seja, o Porto tem, como possivelmente... Teve, mas aí é o problema resolvido. Disse, onde ele foi preciso, ele disse que pagaram a fatura às 16 horas, 1 minuto e 36 segundos. O problema é que o Porto só recebeu a receita toda às 19h45, quando começou o jogo. O relatório de contas do primeiro semestre da temporada 17-18, na rúbrica Dívida a Clubes, do 17-18, a 30 de julho de 2017, o Porto não tem qualquer dívida para construir. 30 de junho. 30 de junho. Não tem qualquer dívida para construir. Ou a dívida não estava inscrita e o Porto escondeu dívida, por causa de outros motivos, sei lá, até do fair play, estou a especular. Claro, eventualmente. Há um facto, é que é obrigado a que o relatório e contas reflita a situação mais das grave dívidas. nem é isso, Carlos. E não estava. Ou seja, aquela dívida no primeiro semestre não está. Caiu de paraquedas. E caiu de paraquedas ali. Um tema polémico que surge depois de Francisco J. Marques ter confirmado o pagamento ao Estoril, negando, no entanto, qualquer prática de corrupção. Assim que foi conhecida a denúncia anónima que deu entrada na Procuradoria-Geral da República, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto explicou a polémica no Porto Canal. Francisco Marques diz que o timing da cobrança foi acertado entre os dois clubes. A fatura foi emitida no final de outubro do ano passado, mas só há 2 semanas e antes da segunda parte do jogo é que a dívida foi saldada. É falsa porque, evidentemente, que o Futebol Clube do Porto não comprou o resultado do jogo do Estoril. Aliás, isso é uma calúnia, é uma ofensa muito grande aos nossos jogadores e aos nossos treinadores.
A polémica obrigou a explicações de última hora. Em causa, o alegado pagamento feito pelos Dragões ao Estoril. Pagamento esse que se realizou após o jogo entre as duas equipas. No dia 14 de fevereiro, portanto exatamente uma semana antes ao jogo, o Futebol Clube do Porto realizou uma transferência para o Estoril no valor de 784 mil euros. Essa transferência foi efetuada no dia 14 de 2 de 2018, às 16 horas, 1 minuto e 38 segundos. Uma semana antes da segunda parte Estoril-Porto, jogo interrompido ao intervalo no dia 15 de janeiro, quando o Estoril ganhava 1-0. Esta transferência aconteceu ainda no dia do encontro com o Liverpool, marcado pela pesada derrota dos Dragões por 5-0. O clube diz que só nesse dia teve liquidez, quer isto dizer, dinheiro para pagar ao Estoril. A conta essa só chega no dia 2 de novembro ao Dragão. Porque no dia 14 de fevereiro o Futebol Porto teve dinheiro. E porquê? Foi o dia em que jogamos com o Liverpool. Houve a receita do Liverpool, não foi a única transferência bancária que o Futebol Porto fez. Mas vamos àquilo que para já se sabe sobre os 784 mil euros pagos à sociedade que gera o futebol do Estoril. 95 mil euros, portanto isto são quatro parcelas, uma de 190 mil, outra de 380, outra de 95 e outra de 119 mil euros. Totalizando os tais 784 mil euros, a que acresciam 180.320 euros de IVA. É preciso recuar até 2013. Nesse ano, Licá e Carlos Eduardo, jogadores do Estoril, foram vendidos ao Futebol Clube do Porto. Licá e Carlos Eduardo foram depois vendidos a clubes estrangeiros em 2013 e 2015. O pagamento ao Estoril estará relacionado com os direitos económicos a que este tinha direito pelas transferências dos jogadores. 190 mil euros no caso de Tozé, o Estoril tinha 50% do passe na venda ao Vitória de Guimarães. 380 mil euros de Carlos Eduardo. O Estoril aqui tinha 20% do passe da venda do jogador. Quanto ao Licá, falamos de duas parcelas, 95 mil euros pelo empréstimo ao Vitória de Guimarães e 119 mil euros pela venda ao Nottingham Forest. Bom, aparentemente não existe aqui qualquer ilegalidade. O que é que pode ter existido? Existe aqui, de facto, uma combinação. A explicação mais simples que pode ter acontecido é o Porto ter pedido ao Estoril para não faturar este crédito durante estes anos todos. Por uma razão simples, ou porque não havia liquidez imediata para pagar, ou por razões até estratégicas entre os dois clubes. O timing do pagamento da dívida terá sido acordado entre as duas partes, mas no momento em que o Estoril avança com a emissão da fatura, o Porto é chamado automaticamente a pagar. Quando passa a fatura, aí sim, é na passagem da fatura que se efetiva a obrigação de pagamento. Ora, com essa fatura, o Porto efetivamente tinha que pagar, e tinha que pagar a duas entidades. Em primeiro lugar, tinha que pagar os impostos ao Estado, que foi também, alegadamente, o que terá feito em primeiro lugar. E em segundo lugar, teria que pagar, então, à SAD do Estoril pelos jogadores que vendeu e pelas mais-valias que o Estoril terá recebido. A 30 de junho do ano passado, a dívida do Porto ao Estoril era esta: 0 euros, como mostra o relatório e contas do clube. Situação que se altera no final do ano. O mesmo documento mostra que em dezembro de 2017 a dívida ascendia aos tais 784 mil euros. A origem do dinheiro não é aqui explicada. Na televisão do clube, Francisco J. Marques mostrou este documento como sendo a fatura a que corresponde esse pagamento, exibido para Portugal inteiro, mas pouco perceptível e, como se pode ver, com várias alíneas rasuradas. Contactado pela revista Sábado, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto respondeu a algumas dúvidas que ficaram no ar depois da intervenção no Porto Canal. Francisco Marques recusou enviar o original da fatura do Estoril, sem autorização superior. Entretanto, o Futebol Clube do Porto divulgou a fatura
sem as partes rasuradas, como o diretor de comunicação tinha mostrado no Porto Canal. Levantar poeira, mas agora não é poeira, é lixo, é ácido, é tirar mérito e qualidade àquilo que é a prestação dos meus jogadores. Esta foi a reação de Sérgio Conceição à notícia que dava conta da entrada na Procuradoria-Geral da República de uma denúncia anónima de atos de corrupção e fraude nos segundos 45 minutos da partida entre Estoril e Porto. E tem que ter muita paciência com isto, as pessoas, mas nós somos fortes, nós ganhamos dentro do campo. Sérgio Conceição remata assim, mas no mesmo dia, mais tarde, Francisco J. Marques sente a necessidade de vir explicar mais. O diretor de comunicação dos Dragões costuma sentar-se na cadeira do programa do Porto Canal à terça-feira, mas desta vez senta-se à quinta. Também ao Francisco J. Marques, que hoje excepcionalmente marca presença neste programa, precisamente para aqui também comentar aquilo que é a notícia que vai marcando o dia de hoje. Eu recordo que o Futebol Clube do Porto, de resto, emitiu hoje mesmo um comunicado onde nega e repudia a pseudonotícia do jornal A Bola sobre uma alegada compra do jogo Estoril Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto admite a transferência de dinheiro para o Estoril uma semana antes da realização da segunda parte da partida, mas nega corrupção. No dia 14 de fevereiro, portanto exatamente uma semana antes ao jogo, o Futebol Clube do Porto realizou uma transferência para o Estoril no valor de 784 mil euros. Ora, face a esta explicação, a revista Sábado teve conversa telefónica com Francisco J. Marques e quis saber como foi acordado o pagamento com o Estoril. Como é que isso ficou acordado? Foi por escrito? Foi oral? Foi por conversa. Foi uma conversa entre os presidentes? Não sei, tenho dúvidas até. Provavelmente envolveu os serviços dos clubes. O Futebol Clube do Porto não se perguntou que fazer este pagamento nesta altura, a uma semana da segunda parte com o Estoril, que isto ia levantar problemas? Não, porque a fatura está discriminada sobre o que se refere. A fatura foi emitida no final de outubro. A 7 de novembro saldou o IVA, porque é obrigado, não tem liquidez e diz ao Estoril: vamos pagar mais tarde quando tivermos liquidez. E houve liquidez, diz Francisco J. Marques, após o jogo com o Liverpool, com a receita de bilheteira. A Sábado questiona. Depois de outubro, tiveram vários jogos da Liga dos Campeões. Não tiveram possibilidade de pagar nessa altura? Isso não é exatamente assim, porque os 3 jogos da fase de grupos, grande parte da receita já tinha sido obtida no verão e gasta noutros compromissos. Mas não se questionaram do timing? Não. O pagamento é efetuado por um funcionário da contabilidade que tem lá a fatura para ser paga. Como é que funciona? O funcionário tem uma fila de faturas e vai pagando conforme houver dinheiro? Exatamente. É possível enviar-me esse documento para o meu e-mail? Não vamos enviar o documento. Mas o Francisco divulgou ontem na televisão. Eu não tenho problema em enviar, mas preciso ter autorização. Esta fatura que divulgou tem partes ocultadas. Porquê? Que eu me lembre, a única coisa que foi ocultada foram os números de contas, o nome do funcionário da contabilidade. Não. Temos aqui 4 parcelas com 4 valores. Antes das parcelas tem uma descrição. Tem os nomes dos jogadores. Aí é que tem a descrição da operação. Mas se os nomes dos jogadores são públicos, porquê é que estão ocultos? Mas não é público o valor da transferência do jogador A ou B. São dados privados. Porquê é que os ocultamos? Porque o que queremos demonstrar é só uma coisa, que a fatura foi emitida no dia tal, chegou no dia tal. Mas se a fatura não diz a que se refere, não está a demonstrar nada, percebe? É a sua opinião. São coisas graves. Há uma queixa. Estamos completamente à vontade. Mas a fatura tem dados fundamentais que estão ocultados. Se vamos ficar nesta discussão, não vale a pena. Não lhe vou enviar a fatura enquanto não houver autorização. Então peço-lhe oficialmente que me envie a fatura. O pedido ficou feito. Para já, a comunicação social só teve acesso a um documento rasurado, mostrado pelo diretor de comunicação dos Dragões, que até faz questão de sublinhar que o Porto não tem nada a esconder. Nós não temos absolutamente nada a esconder. O Futebol Clube do Porto não é como outros clubes ou outras entidades que quando são acusadas de alguma coisa tentam lançar uma cortina de fumo e tentam
encontrar 1001 formas de disfarçar as coisas. Nós não temos nada a disfarçar e não temos nada a esconder. A CMTV convidou para esta especial informação o Estoril e a Estoril SAD, para além do Futebol Clube do Porto e o diretor de comunicação dos Dragões, mas todos recusaram o convite para estarem presentes neste especial informação. São nossos convidados Jaime Antunes, adepto do Benfica, Jaime Mourão Ferreira, adepto do Sporting, Tânia Laranjo, jornalista do Correio da Manhã, e Vítor Pinto, jornalista do Jornal Record, que está nos estúdios do Porto. Boa noite a todos. Jaime Antunes, começo por si. Boa noite. Ficou esclarecido com estas explicações do Futebol Clube do Porto? Parece-lhe que há aqui indícios de corrupção? Bom, antes de mais, boa noite. Não, as explicações do Futebol Clube do Porto e do porta-voz do Futebol Clube do Porto pecam por muitas imprecisões e muita falta de dados. Eu não gostaria de falar de corrupção porque acho que isso são as autoridades e entidades competentes que vão ter que apurar sobre isso. A única coisa que com os dados que são publicados e que são públicos e que são conhecidos, há de facto aqui uma série de fatores que são no mínimo estranhos. Ou seja, desde logo, bom, é claro, o Porto comprou jogadores ao Estoril. Ficou a dever, isso é normal. Clubes, hoje, ninguém compra jogadores e paga pronto. Toda a gente tem contratos de compra e venda de jogadores e esses contratos estabelecem os prazos de pagamento. Mas o contrato que o Porto fez com o Estoril, na altura, deve ter estabelecido, com certeza, os prazos de pagamento, independentemente das faturas. Esta coisa das datas a que a fatura chega ou não chega, ou o que é, não é coisa assim tão relevante, porque o que interessa saber quais eram os prazos previstos de pagamento, digamos, dessas transações. Quando estamos a falar de percentagens de jogadores transferidos, também fica definido quando é que o clube vai pagar essa percentagem? É normal, claro, quando há uma transação, depois, obviamente, a partir do momento em que há uma transação, está previsto que X tempo depois dessas contas feitas, o clube tem que receber. Normalmente os contratos prevêem, se forem contratos bem feitos, obviamente, prevêem essas situações. Mas uma coisa também estranha é o facto de haver uma dívida da SAD do Futebol Clube do Porto à SAD do Estoril, que foi inscrita nas contas em 2015 ou 2016, e depois nos dois relatórios seguintes essa dívida desapareceu. E depois volta misteriosamente a aparecer neste último relatório de contas. Ora, isto também personifica aqui qualquer coisa que é estranho, não é? Porque se uma dívida existe e não foi paga, ou só foi paga em 2018, essa dívida devia estar presente em todos os relatórios sucessivos. Se tivesse sido paga anteriormente, também tinha de estar no relatório que foi paga. Que foi paga, obviamente. Aliás, no relatório de 2000, nas contas semestrais de 2016 e 2017, aparece a zeros, não é? A rubrica relativamente ao Estoril. E, portanto, se aparece a zeros é porque terá sido paga. Mas depois essa dívida reapareceu agora neste último relatório. Portanto, isso é um bocado estranho. E isso pode também levantar-se aqui um problema. O Futebol Clube do Porto é uma empresa cotada. Sendo uma empresa cotada, tem as suas contas auditadas. Portanto, há auditores, há revisores de contas que, obviamente, têm que ter acesso a toda esta informação da parte da administração da SAD do Futebol Clube do Porto para emitirem o seu parecer sobre as contas. Não me consta que as contas do Futebol Clube do Porto tenham alguma reserva sobre esta matéria, da parte dos auditores e dos revisores de contas. E, portanto, há aqui um conjunto de incoerências e incongruências até nestas explicações que têm sido dadas. Mas para si, há uma relação entre estas incongruências e aquilo que se passou dentro de campo? Enfim, repara o seguinte, o que é facto é que houve um jogo com o Estoril que decorreu numa primeira parte que foi depois interrompido ao intervalo por uma situação, enfim, algo estranha, porque invocando-se aquele problema da segurança da bancada, que depois afinal não havia problemas de segurança da bancada, enfim, houve ali um problema estranho. Eu não digo que foi o Futebol Clube do Porto, o que eu digo é que houve ali de facto um acontecimento estranho. O jogo foi interrompido e devia ter sido concluído nas 72 horas seguintes. Não foi. Logo ali adiou-se para depois uma data mais conveniente. Não é? Portanto, durante esse período de tempo adiou-se. Logo uma situação um pouco anómala. Depois, agora, fez-se a segunda parte do tal jogo. E o Futebol Clube do Porto, que tendo aquela dívida antiga, não é? Vamos admitir que essa dívida que persistiu ao longo do tempo, não é? Curiosamente, enfim, por uma coincidência extraordinária, não é? Vai e decidiu pagar exatamente essa dívida numa semana antes de se fazer a tal segunda parte do jogo, não é?
É preciso saber também, né, obviamente, isto é uma coincidência, é uma mera coincidência, é um bocado estranho. É preciso saber. É só uma mera coincidência ou há aqui algo mais? Eu acho que é preciso saber mais coisas. Há dados que nós não temos ainda. Estamos há um bocado a falar sobre como é que a SAD do Estoril, que responsabilidades é que a SAD do Estoril tinha naquela semana e relativamente a quem, né? Tinha responsabilidades em relação aos jogadores atrasadas ou não? O dinheiro do Futebol Clube do Porto serviu para pagar que responsabilidades da parte da SAD do Estoril, não é? Ora, essa informação não existe. Eu acho que isso, a investigação com certeza vai procurar saber se há uma relação direta entre um pagamento do Futebol Clube do Porto num timing determinado e preciso e responsabilidades que a SAD do Estoril tinha relativamente a pessoas, jogadores, treinadores ou o que fosse envolvidos naquele jogo e naquela coisa. Ora, isso é muito relevante perceber se há aqui uma relação direta entre o timing do pagamento e responsabilidades. Ou seja, o Futebol Clube do Porto veio uma semana antes daquela meia parte, não é? Resolver problemas ao Estoril. Sim, aos jogadores. Uma dúvida que fica no ar. Jaime Mourão Ferreira, parece que este pagamento, o facto de ter sido feito uma semana antes do jogo, só por si já levanta suspeitas? Boa noite a todos. Bem, suspeitas concretamente de quê? Eu não me meto nesse tipo de situações e de avaliações, se configura corrupção ou não. Para isso existem as entidades competentes para determinar. Mas acha estranho? Agora, efetivamente, há aqui uma coincidência de datas que não me parecem, pronto, que eu acho que são infelizes, pelo menos infelizes. Até por uma razão, porque, e pegando até nas palavras do próprio Francisco J. Marques, há uma passagem de uma das primeiras intervenções dele que me ficou, digamos, a ecoar no espírito, que é quando ele diz que o Futebol Clube do Porto reconheceu aquela dívida. O que dá a ideia de que poderia haver outros entendimentos relativamente à questão que, no meu entender, até deveria ser bastante objetiva. Agora, também acho que a investigação seguramente que irá analisar ao pormenor o próprio contrato, porque é esse contrato que define tudo, as percentagens que os clubes tinham direito relativamente aos jogadores, eventuais prazos de pagamento, porque efetivamente é estranho. O que é estranho nisto é, efetivamente, os jogadores terem sido transferidos. Portanto, isto data de 2013, se não estou em erro, portanto, já foi há 5 anos. Creio que o último foi 2015, porque foram exatamente. Mas há dois, se não estou em erro, que têm a ver com transferências. Com a data de 2013. Mas para o caso é igual, porque depois disso, eu recordo que em 2016 o Porto faz um negócio grande com o Imbolá, por exemplo, que é público, e que envolveu cerca de 20 milhões de euros. Portanto, dinheiro até parecia que era coisa que não faltava no Futebol Clube de Porto. E de repente as coisas inverteram-se e surge miraculosamente esta fatura. E eu nesse aspecto devo dizer que era obrigatório haver efetivamente uma transferência. Fosse qual fosse o timing, era obrigatório haver uma transferência, porque se há dívidas para pagar, essas dívidas têm de ser formalizadas através de um documento oficial. E o documento oficial para determinar a dívida é a fatura. E, consequentemente, o que aconteceu foi, no mínimo, digo eu, portanto, uma infelicidade relativamente às datas de chegada da fatura e do respectivo pagamento. Aliás, estávamos aqui até a falar um pouco sobre as declarações do Francisco J. Marques, que eventualmente ele quereria dizer uma outra coisa relativamente ao IVA, quando se referiu ao IVA, nomeadamente, porque ele menciona explicitamente que o Porto pagou o IVA, quando isso é uma responsabilidade de quem recebe o dinheiro. Logo, seria uma responsabilidade do Estoril. Poderá eventualmente ter adiantado essa verba para que o Estoril satisfizesse esse compromisso. Não, mas não sei. Tudo isto são deduções, não é? Agora, efetivamente, eu ficar-me-ia basicamente por aqui, ou seja, isto é um assunto muito sensível, que envolve 2 clubes denominados do futebol português, e tudo isto se deveu, julgo eu que o ponto de partida para tudo isto foram
de certo modo, algumas análises e as próprias declarações do treinador do Estoril após o encontro, quando referiu que não houve competitividade alguma, que parecia que a equipa não estava lá, e tudo isso, tendo havido inclusivamente alguns jogadores que foram afastados e tudo isso. A análise que faz, parece que há aqui uma relação entre o pagamento desta fatura e a prestação da equipa do Estoril? Eu refiro apenas que há uma infeliz coincidência. Para o Estoril não é infeliz porque naturalmente é um clube que necessitaria desse dinheiro. Em termos desportivos há uma infeliz coincidência de facto da fatura ter chegado quando chegou e não antes, e de o pagamento ter sido feito uma semana antes do encontro da segunda a primeira parte do Estoril Porto. Do encontro. Vamos só acrescentar aqui uma coisinha. Muito rapidamente, muito rápido. Também só muito rápido, que é o seguinte, as declarações do porta-voz do Futebol Clube do Porto também pecam por muita incoerência, porque agora deu muitas explicações sobre as faturas, sobre isto, sobre aquilo, mas na primeira reação, ainda julgo na quinta-feira, ele disse que o Porto tinha que pagar porque até 31 de março era obrigatório, porque senão não podia inscrever jogadores na UEFA, etc. Bom, primeiro, esse prazo é 31 de março, portanto podia ter pago durante este mês ainda todo. Não era a 14 de fevereiro. Não era a 14 de fevereiro. Segundo lugar... Se calhar também levantava a dúvida, se pagou depois, tinha pago pela... Não, está bem, mas apesar de tudo havia um prazo e uma distância mais significativa relativamente à data do jogo. Em segundo lugar, esse problema da inscrição dos jogadores é, assim como ele disse, mas é para dívidas vencidas. Ou seja, para situações de incumprimento. Ou seja, ele implicitamente está a reconhecer que o Futebol Clube do Porto estava numa situação eventualmente de incumprimento em relação ao Estoril, não é? Mas se calhar isso tem a ver com o facto da fatura já ter sido faturada, Não, mas era uma dívida... A fatura foi faturada no final de outubro. Certo, está bem, mas era uma dívida que já vinha de uma transação de 2013, 2014, não é? Mas o facto de ter sido faturada no final de outubro coloca o clube em incumprimento. Sim ou não, porque eu posso emitir uma fatura com data de pagamento a 6 meses. Nada, isso não é imediato, não é? Mas eu sei que a fatura diz... Cláudio, deixa-me só dizer uma coisa. A fatura diz que vencimento no final de outubro, 25 de outubro de 2017. Mas existe corrupção para ato lícito. É uma figura legal. Ou seja, o fato de se pagar uma fatura, que é um ato lícito, não significa que não implica o crime de corrupção. Ou seja, se esse pagamento for feito com a contrapartida, imaginemos, se o tal encontro do dirigente do Futebol Clube do Porto com o responsável do Estoril efetivamente aconteceu, como diz a denúncia, e se o dirigente do Futebol Clube do Porto diz, pagamos a fatura se tivermos este resultado, isto é corrupção para ato lícito. E ela está configurada em termos legais. O pagamento foi feito antes da segunda parte do jogo. Mas isso é relevante. O antes ou depois, estamos aqui num timing muito próximo. Em termos penais é absolutamente irrelevante. Aliás, até a promessa de pagamento já é um ato de corrupção. A tentativa a corrupção, só a tentativa já é punível. Tem um quadro legal muito próprio. Tem um quadro legal, por exemplo, que permite a prova indireta, que permite a convicção do legislador. Portanto, nós podemos estar efetivamente a falar de uma coisa lícita, ou seja, há uma dívida, o Porto pagou a dívida, agora aqui a questão é saber se esta dívida foi paga neste timing, com que objetivo? Se foi efetivamente paga com a promessa do Porto ganhar aquele encontro. E depois há outra coisa que é fundamental, que é saber aqui, e isto a investigação terá que apurar rapidamente, se havia salários em atraso e se os jogadores receberam dias antes. Obviamente, se houve salários em atraso, se os jogadores receberam dias antes salários em atraso, e nós sabemos que tirando os 7, 8 grandes clubes da primeira divisão, os outros clubes têm salários em atraso e têm situações económicas difíceis, aqui podemos estar a falar efetivamente de indícios graves de corrupção. Eu não sei se vai demonstrar, agora parece-me claro que há indícios claros de corrupção, mas ao ainda que seja para ato lícito. O Futebol Clube do Porto, se não soubesse que havia salários em atraso no Estoril, aí também incorre num crime de corrupção? Se houve uma contrapartida, se houver uma negociação no sentido que a dívida é paga, ou seja, se eu te disser, eu pago-te esta dívida, tu precisas do dinheiro, eu pago-te esta dívida, se tu me deres esta contrapartida, obviamente isto é corrupção. O que estás a dizer é, por exemplo, o Futebol Clube do Porto estava para pagar esta fatura desde 2 de novembro de 2017, foi a data em que a recebeu.
Ao fazer essa negociação antes do jogo, o que estás a dizer é que, de alguma forma, pode ter dito, vocês facilitam-nos o jogo e nós pagamos a fatura. Obviamente, estamos a falar de um clube pequeno que precisa de 780 mil euros, muito provavelmente, não é muito, precisa muito deste dinheiro. É um valor muito elevado para um clube como o Estoril. Se nós pusermos isto, né, o facto de ser lícito, o facto da dívida existir, não tira ao crime, não muda aqui a moldura penal, o crime existe, o crime, e aliás está configurado, o crime de corrupção existe, há a corrupção para ato lícito e há a corrupção para ato ilícito. Obviamente, se for para ato ilícito é mais grave, não é? A moldura penal é mais elevada. Se for para ato lícito, a moldura penal é menos gravosa, mas continua a ser um crime de corrupção. Deixa-me chamar o Vítor Pinto também para a conversa. Ele está a acompanhar-nos nos estúdios do Porto. Vítor Pinto é jornalista do Record. Vítor, boa noite. Parece-te que, tendo em conta aquilo que diz esta denúncia e as explicações dadas pelo Futebol Clube do Porto, que há aqui algum crime em causa? Antes de mais, eu creio que este processo está a ser muito mal gerido pelo Futebol Clube do Porto desde a primeira hora. Desde a questão do pagamento dia 14, que não se pode dizer que estava a fatura na mesa de um funcionário e o funcionário paga sem dar acabar com ninguém, como há aspectos que são muito difíceis de compreender num clube que tem colocado uma tónica tão forte na comunicação nos últimos tempos, como sabemos, e a principal tem a ver com a clarificação de todos os pontos relativos a esta transferência. Eu não falei com ninguém do Futebol Clube do Porto. A única vez que me cruzei com o Francisco J. Marques desde que ele passou direto da comunicação, nem me dirigiu a palavra. Portanto, a partir daí, a única coisa que tenho a dizer é o seguinte: tudo o que está a ser dito sobre a presença ou não da dívida nos relatórios e contas do Futebol Clube do Porto está a ser induzido em erro pelos frames que foram partilhados nas redes sociais e pela dificuldade que houve a dada altura de ter acesso a alguns documentos. Mas a verdade é que, pelo menos no que toca à transferência do Carlos Eduardo, que é mais significativa do montante em questão, quer no relatório de contas de 2016-2017, quer em 15-16, dado que a transferência para o Al Hilal, que aqui está em causa apenas os 20% que o Estoril teria direito na transferência do jogador, que aconteceu em julho de 2015, salvo erro, estão refletidas em relatório de contas. Estão refletidas na página 85, no item outros passivos, acréscimo de gastos, encargos com transações de passos de jogadores não vencidos. E então é explicado aqui, entre os valores que estão aqui pormenorizados, que existem valores a pagar relativos à proporção do valor de venda do passe detido por terceiros, a quando a respectiva alienação, no montante de 4.887.000, e envolve André Silva, Rubem Neves, Walter, Carlos Eduardo, De Poitre e Defur. Mais à frente, na linha C, volta a dizer que os valores a pagar relativos à proporção de valores de venda de passe, portanto, depreende-se que haveria outra entidade que teria direitos sobre a negociação do passe Carlos Eduardo para o Al Hilal, mais um montante de 2.960.000, relativos, entre outros, a Danilo, entre outros, portanto, poderá estar aqui o Licá, ou não está especificado, Danilo, Walter, Carlos Eduardo e Defur. Portanto, eu não consigo entender como é que o Foco do Porto, que é confrontado com a manchete no dia 1, permite que neste momento, passa da meia-noite, estamos no dia 4 de março, e ainda ninguém do Foco do Porto foi capaz de dar esta explicação básica. Os valores relativos ao Carlos Eduardo e muito provavelmente o Licá, porque este relatório de contas é auditado por Ernst & Young, estão refletidos em relatório de contas, estão refletidos num item que se refere a valores não vencidos, ou seja, não aparece os 784 mil euros, não aparecem de paraquedas no relatório de contas do último semestre do ano passado. Não é? Existe aqui qualquer coisa que indicia que há um débito. E por outro lado, é preciso recordar, porque as pessoas já não se lembram muito bem disso, a transferência do Carlos Eduardo foi polémica para o Al Hilal, porque em teoria o Foco Porto teria vendido o Carlos Eduardo por 5,5 milhões para o Al Hilal, mas depois veio-se a descobrir que afinal o Foco do Porto fez uma venda em pacote. Juntou um jogador chamado Celestin Jim, o irmão dele ainda joga aliás na equipa do Foco do Porto, e fez uma venda por 5,5 milhões, onde foi atribuído o valor de 2 milhões ao passe do Carlos Eduardo. A situação deu polémica porquê? Porque o Nice de França tinha direito a 10% do passe do Carlos Eduardo, ou seja, essa futura venda, porque o Carlos Eduardo esteve lá emprestado. E a ideia com que ficámos todos que acompanhámos o processo foi que essa venda de pacote foi uma forma de pagar um valor inferior ao Nice. Porque o Celestin Jim, obviamente, não pode valer 3,5 milhões e o Carlos Eduardo só valer 2 milhões. O efeito que isto teve é que, pelos vistos, também os 20% que cabiam ao Estoril foram calculados nessa base dos 2 milhões de euros. E agora, ainda ao encontro, e peço desculpa de me estar a alongar, ao que o Francisco Marques disse sobre ser ou não confidenciais alguns valores.
Eu queria só dizer isto. Também as pessoas parece que esqueceram. Mas o Futebol do Porto, entre 2015 e 2016, foi alvo de ataques informáticos que permitiram muitas daquelas notícias que nos lembramos do Futebol Leaks. Então, no âmbito do Futebol Leaks, é que nós ficámos a saber, com documentos que não eram públicos, que afinal o Futebol do Porto apenas recebeu os tais 2 milhões do Carlos Eduardo. Portanto, aquilo que depreendemos é que os 390 mil euros que são relativos ao Carlos Eduardo, que o Estoril recebeu nesta transferência, correspondem, grosso modo, aos 20% do valor que foi efetivamente atribuído ao jogador. A nível de relatório de contas, situações relativas ao Licá e ao Tozé, e aí o Dr. Jaime Antunes, que seguramente tem mais habilitação técnica para explicar esta situação, a partir do momento que em relatório de contas são pormenorizados outros encargos, supostamente não vencidos, num item de 8 milhões, noutro item de 717 mil euros relativo a Diego Reis e Walter, noutro item de 4 milhões 887 mil, noutro 2 milhões 151 mil, noutro de 1 milhão e 83, relativos a Diego Reis, Andrés Fernandes e Walter. Outro aqui de 10 milhões 241. E depois no último, mecanismo de solidariedade, onde também está o Carlos Eduardo, que terá a ver com os clubes formadores, 1 milhão 312 mil, e depois diz, entre outros, há aqui uma porta aberta, de facto, para estarem aqui outros jogadores dos quais não temos conhecimento. Existem aspectos que têm que ser clarificados, há infelizes coincidências, há má explicação, há má comunicação, há uma série de situações aqui que vão ter que ser clarificadas. Agora, há pontos que se calhar teriam permitido que nos últimos dias o debate tivesse sido muito mais claro, que era percebermos, então, que o ponto de origem da polémica, que é esta transferência, que é a tal verba que existia ou não da fatura de 28 de outubro, também não cai de paraquedas, já existia de alguma forma. E peço outra vez desculpa de me estar a alongar. Pelos contactos que tive ao longo dos últimos dias, até parece o Otávio Lopes a falar, pelos contactos que tive ao longo dos últimos dias com pessoas de vários clubes sobre estas situações, este procedimento a nível de futebol, de pedirem a outros clubes e a faturação ser feita desta ou determinada maneira, é algo extremamente corrente. Ainda há pouco tempo antes de entrar para o estúdio foram pormenorizados casos que envolvem os outros 2 grandes. Situações que, ou pelo planeamento fiscal, ou por algum motivo a IRC ou verbas que têm que entrar num determinado capítulo ou outro, existe um entendimento entre os clubes para fazer as coisas de determinada forma e depois que pode criar um problema, porque era isso que me estava a explicar, porque os clubes que estão ao aspecto comercial, mas depois ao aspecto esportivo, são todos rivais ao domingo e há situações que no âmbito comercial dificilmente levantariam suspeitas, no plano esportivo levantam grandes dúvidas e é por isso que, tal como o Futebol Clube do Porto, perante situações parecidas ou que levantariam dúvidas semelhantes que envolveram outros clubes, e o Futebol Clube do Porto levantou a voz durante muito tempo em relação a isso, levantando suspeições, exigindo investigações, agora tem que sujeitar à investigação que for feita e àquilo que o Ministério Público conseguir encontrar em relação a este caso. O último ponto mesmo, olhando a casos semelhantes ou casos que envolvem corrupção ou podem envolver corrupção desportiva que estão a ocorrer nos tribunais, e um deles envolve o Moreirense no Tribunal de Santa Maria da Feira, não acredito que este caso, ainda que a investigação encontre matéria para avançar para os tribunais, tenha efeitos no decorrer desta temporada. Mas isso será um caso posterior, porque é preciso ser encontrado dolo e vai ser preciso saber exatamente situações como essas, se de facto houve algumas reuniões ou não, que tipo de entendimento é que houve a isto em relação a este ponto e de que forma também é que isto é um hábito ou não no relacionamento entre os clubes. Então já vamos voltar a falar mais à frente. Obrigado pelos teus esclarecimentos. Olhamos agora para mais um conjunto de reportagens. Muitos dos grandes processos da justiça portuguesa nasceram de denúncias anónimas, como aconteceu neste caso. A Procuradoria-Geral da República tem uma plataforma eletrónica para fomentar as denúncias anónimas. Num quadro penal onde o arrependimento não é valorado e continua sem existir uma forma de despenalizar quem está disposto a colaborar com a Justiça, o Ministério Público aposta nas denúncias anónimas, que têm regras precisas, não dão origem de imediato à abertura de processos de crime. Para que isso aconteça, os fatos na denúncia têm mesmo de ser confirmados. Foi assim, por exemplo, nos 2 maiores processos de crime económico que agora estão em julgamento. O caso FISE e os vistos Gold. Ambos nasceram de denúncias anónimas que referiam fatos que foram confirmados.
Deram depois origem a processos que abalaram as estruturas políticas e judiciais do país. No caso da denúncia sobre o pagamento feito antes do Estoril Porto, foi enviada à PGR informação sobre a transferência do dinheiro. Transferência que afinal é verdadeira, o que pode dar origem à abertura do processo crime de imediato. O crime de corrupção no fenómeno desportivo também admite prova indireta. As regras da experiência são valoradas, o que pode deixar o Futebol Clube do Porto em maus lençóis. Afinal, de coincidências estão os tribunais repletos. César Boaventura, o empresário acusado pelo Futebol Clube do Porto de ter ligações a Luís Filipe Vieira, diz que o Estoril Futebol Clube do Porto foi tudo menos um jogo de futebol. Em declarações à CMTV, o empresário não desmente que foi o autor da denúncia anónima e revela que esteve reunido com um elemento da estrutura dos Dragões. César Boaventura levantou suspeitas sobre a atitude dos jogadores do Estoril, nomeadamente o defesa Pedro Monteiro, logo após o encontro, e foi visado por Francisco J. Marques. O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto acusou o empresário de estar ligado ao Benfica e alertou para que os presidentes dos clubes não deixassem nenhum César aproximar-se dos jogadores. E vou a clubes e os presidentes dizem, então já viste o que é que Francisco falou de ti? De mim? Ou seja, o César conhecido no futebol sou eu. E acho que esse senhor devia ter um bocado de respeito, porque como ele diz, tem família, toda a gente tem família, e falta-lhe muito respeito pelas pessoas. Aquilo que sei das malas é aquilo que Francisco J. Marques lançou para o ar, e ouço os comentadores a falar que existem as malas para ganhar, existem as malas para perder. Sinceramente eu não conheço nem a cor de uma nem a cor da outra. As equipas jogam com intensidade quando as deixam jogar. Ou seja, aquele jogo foi tudo menos um jogo de futebol, aqueles 45 minutos. E isso achei muito estranho e analisei o jogo. E tirei as minhas ilações e mostrei-as e perguntei ao Francisco para responder o porquê de um jogador que é agenciado por um agente que é muito próximo ou encostado, como eu digo, da administração do Futebol Clube do Porto, teve aquele comportamento no jogo, assim como outros, mas principalmente aquele. A CMTV, Boaventura confirma que esteve reunido com o dirigente do Futebol Clube do Porto, que lhe terá pedido para mentir relativamente a jogos viciados. Que eu estive com uma pessoa ligada à estrutura, estive. De resto, eu tomei a atitude que deveria tomar, que foi denunciar nas entidades legais e apropriadas, as quais já foram recolher provas do local onde nos encontramos, e isso é uma coisa que está em segredo de justiça, eu não vou falar sobre ela. Mas foi aliciado, ameaçado? Isso de tudo a seu tempo se vai saber. Não, ameaçado nunca fui. Ameaçado tenho sido coagido por chamadas anónimas, e-mails e mensagens. Foi ou não o César que fez aquela denúncia anónima? Isso quer esclarecer essa situação? Se eu fiz a denúncia anónima ou não, eu não tenho que falar sobre isso. Aliás, a denúncia anónima. César Boaventura assume ter ótimas relações com o Benfica e diz que o Clube da Luz tem uma postura mais aberta com os empresários do que os rivais. Já me pegava aqui numa coisa que há pouco estava a dizer o Vítor, que é o facto de muitas vezes os clubes ficarem em dívida uns com os outros nas transferências dos jogadores e mesmo nas percentagens das transferências, que é algo normal. Isso é uma prática corrente no mercado. A minha questão é, isto de alguma forma não pode ser utilizado como benefício desportivo? Não, porque, repara o seguinte, quando um clube vende um jogador ao outro, há um contrato. E o contrato determina de imediato quais são os prazos de pagamento, quais são. Hoje, numa transferência, sobretudo nas transferências relevantes, ninguém paga a pronto. Nem os grandes clubes, quer dizer, no geral. Só excepcionalmente se paga a pronto numa situação em que um grande clube que tem liquidez e quer baixar o preço ou isso, então joga com essas coisas. O caso do Neymar, que foi 222 o caso do Neymar, porque teve que exercer a cláusula e teve que ser a pronto. Agora, entre transações negociadas entre clubes, é raro haver pagamentos a pronto. Normalmente há um contrato e esse contrato prevê os prazos de pagamento faseados em 2, 3 anos, 1 ano, 3 anos, enfim, depende da negociação que é feita. Portanto, e sobre isso não há aqui nenhum problema relativamente a essa questão de haver uma transação entre o Porto e o Estoril e essa transação ser paga uns tempos depois ou esse tipo de coisa. O que há aqui é muita incoerência nas explicações que o próprio Futebol Clube do Porto foi dando para aqui.
ou porque chegou ali uma fatura e há um funcionário que diz que, enfim, naquele dia teve liquidez e pagou, quer dizer, eu acho que as coisas não são assim nas empresas, não é? Ou porque o Vítor Pinto tem razão quando fala a dívida se esteve presente ou podia estar, porque os relatórios e contas dos clubes, sobretudo os anuais, não são necessariamente, não fazem uma listagem de todas as dívidas dos clubes, têm dívidas agregadas, não é? Têm rubricas agregadas de dívidas e, portanto, essas rubricas podem ter várias dívidas lá dentro. O que não foi explicado é nas contas semestrais, em que numas aparecem e noutras não aparecem. Não é tão relevante. Se tiverem, pronto, isto é apenas aqui um problema de incoerência contabilística, eventualmente. Isso não é muito relevante. Eu acho que para mim aqui o que é relevante é que o Futebol Clube do Porto tem uma dívida aparentemente vencida. Antes, porque a fatura tem data anterior e era paga logo na data da emissão da fatura. E, portanto, tem uma dívida vencida há alguns meses. E decide pagá-la exatamente na semana antes da segunda parte com o Estoril. E, enfim, segundo a denúncia, obviamente, o Futebol Clube do Porto agora está muito preocupado com a história de que há uma denúncia anónima e essas coisas. Mas isso é relevante. Mas se é uma denúncia anónima, quer dizer, quando foi noutros casos em que houve denúncias anónimas, para o Porto as denúncias anónimas eram fantásticas, não é? Em que o Francisco Marques passava às terças-feiras a fazer uma missa com essas denúncias. Isso envolvia outros clubes, para eles era ótimo. Agora, como lhes toca, já a denúncia anónima é má. Mas o que é relevante há uma denúncia. A denúncia levanta determinados factos. Obviamente que o Ministério Público tem que investigar. No essencial são verdadeiros, portanto, tem que no dar essencial origem são ao verdadeiros, inquérito. ou pelo menos correspondem com aquilo que o Futebol Clube do Porto vem dizendo, em alguns dos aspectos. E depois aqui há coincidências que são de facto evidentes, não é? Quer dizer, há uma segunda parte, que era uma segunda parte num jogo que era muito relevante para o Porto. O Porto entra a perder 1-0 nessa segunda parte. O comportamento da equipa do Estoril, nós podemos discuti-la, não é? Também. Se o Porto quisesse aliciar o Estoril, não havia outra forma. Fala-se muito do jogo da mala, e principalmente nas fases finais dos campeonatos, fala-se muito do jogo da mala. Eu não acredito nessas coisas de malas. Hoje em dia a circulação de dinheiro vivo está muito controlada. Hoje, se você quer ir depositar... Esta é a melhor forma até de depositar. Exatamente. Se quer depositar dinheiro em notas a um banco, tem que explicar de onde é que vem o dinheiro, de onde é que não vem o dinheiro. Era aí que eu queria chegar, porque o Porto faz uma transferência da conta oficial do clube para a conta do Estoril, de um valor muito elevado, 784 mil euros. Isso só por si não ia levantar questões, eu nem digo suspeitas, questões. Em princípio não levantaria porque, havendo a dívida, o Porto paga a dívida, portanto isso seria tudo normal, não é? A questão a levantar é, houve reuniões do Futebol Clube do Porto com o Estoril no hotel em Lisboa, nessa semana ou na semana antes do jogo? Isso é fácil de demonstrar que nós estamos numa fase ainda muito próxima do que aconteceu. É fácil de demonstrar também. O Estoril tinha uma situação financeira difícil naquela semana, naquele mês, tinha dívidas relevantes e urgentes de pagar e o Porto vem-lhe a correr com aquela transferência, paga estrategicamente naquele momento para o Estoril poder satisfazer responsabilidades suas ou não. Ora, isso são tudo questões que... E a lei da corrupção desportiva é relativamente recente, mas existe uma figura na lei da corrupção desportiva que é o doping financeiro, que é o pagamento de uma coisa lícita para obter um ato ilícito. O ato ilícito é a derrota ou a vitória de forma ilícita, não é? No caso seria a derrota do Estoril e a vitória do Porto, que é a partir de um ato lícito, que é a partir do pagamento de uma dívida. Mas como é que aqui se comprova que esse ato lícito tinha como objetivo um ato ilícito? Ou seja, tu aqui terás, o Ministério Público aqui tem pela primeira vez pode fazer uma investigação de crime económico sem fazer pré-história. Não é? Ou seja, estamos a falar de algo que aconteceu há 15 dias. É possível, por exemplo, ainda muito provavelmente ir buscar as câmaras de videovigilância do hotel. Houve ou não houve o encontro? Eram dirigentes topo ou não eram dirigentes topo? Listagens dos telefones. Houve ou não houve contactos? As escutas não se podem fazer para trás, mas as operadoras durante um ano guardam as listagens dos telefones. Ou seja, é possível obter essa prova. Se houver várias provas indiciárias que confirmem que houve um encontro, se for levantado o segredo bancário, como acredito que será quer do Estoril, quer dos jogadores, se os jogadores tiverem salários em atraso e tiverem recebido na sequência do pagamento que foi feito pelo Porto. Ou seja, se tudo isto se confirmar, não me parece muito difícil que haja indícios claros de doping financeiro que configura na lei da corrupção desportiva um ato de corrupção. E isto é o que diz a lei. Não há aqui, ou seja, porque obviamente nós não podemos estar no plano
as respostas têm que fazer sentido e não podem violar as regras da experiência. E as regras da experiência dizem que as dívidas não são pagas uma semana antes de um jogo importante, não é? sem que daqui se saquem contrapartidas. Ainda por cima, se o Estoril viver uma situação financeira, não sabemos se vivia ou não, mas se vivia uma situação financeira complicada e se só pôde suportar algumas das suas despesas, designadamente com os jogadores, com o dinheiro que o Porto avançou, obviamente dizem as regras da experiência, e isto é a prova indireta, que é a vigilância. É porque pela primeira vez nós temos um ato, uma denúncia, aliás, eu acho que o Ministério Público aqui tem mesmo pela primeira vez que mostrar se é ou não é, porque se não for também tem que ser mostrado rapidamente que é tudo uma coincidência, naturalmente. Mas até é para possível. O bom nome do Porto é bom. Exatamente, e para o bom nome do futebol e da verdade esportiva. E é fácil de esclarecer, como estavas a dizer. É fácil, nós aqui temos uma série de coisas que é muito fácil esclarecer ainda nesta fase, porque as videovigilâncias ainda existem, os telefones ainda existem, nós normalmente falamos de corrupção há 2 anos, há 3, denúncias antigas que são passado, que são pré-história, que já não é possível ir buscar uma série de factos que agora é. Aliás, está muito nas mãos do Futebol Clube e o facto da dívida existir, a questão é assim, se o facto da dívida existir e ser real, não implica que o Porto não tenha cometido um ato de corrupção. Isso é óbvio. Também não implica que tenha cometido. Claro. Mas não implica que não tenha cometido. Já vamos continuar a conversa. Antes vamos ver mais um conjunto de reportagens. O comentador da CMTV, José Manuel Freitas, analisou vários lances do jogo que está em causa, o Estoril Futebol Clube do Porto. A segunda parte do jogo entre Estoril e Futebol Clube do Porto, referente à jornada 18 do campeonato, acabou em polémica. Com o auxílio das imagens do jogo, analisamos então alguns dos lances. O Futebol Clube do Porto entrou fortíssimo nestes segundos 45 minutos. Teve a seu favor uma questão para mim importante, que foi, modificou a equipa quase toda. O Futebol Clube do Porto jogou com 8 jogadores que não tinham jogado nos primeiros 45 minutos em que estava a perder por 1-0. E depois é preciso dizer que a forma determinada como a equipa portista entrou no jogo, como podemos ver nesta imagem, o guarda-redes fez uma defesa antes do golo inaugural, que na minha opinião é conseguido em situação irregular. O Futebol Clube do Porto criou 4 situações possíveis de marcar golo. Vimos aquela defesa do guarda-redes ao remate do Herrera, mas já antes o Futebol Clube do Porto tinha criado 3 oportunidades boas para marcar golo. Dizer que pode ter havido favorecimento, para mim é uma questão de qualidade. A equipa do Futebol Clube do Porto é muito superior à do Estoril. O Estoril apresentou praticamente a mesma equipa que jogou nos primeiros 45 minutos. As coisas não correram muito bem. É verdade que houve uma grande apatia global, como o seu treinador muito bem defendeu, mas o Futebol Clube do Porto foi muitíssimo superior. Aliás, o resultado final para mim, 3-1, foi escasso, porque o Futebol Clube do Porto fez 3 golos no espaço de 8 ou 9 minutos e depois, na parte final, criou mais 3 ou 4 oportunidades, podia perfeitamente ter conseguido uma goleada. Este é o lance do segundo golo? Exato. O guarda-redes fez o que era normal e depois, mau posicionamento, a equipa desequilibrada do Estoril. Agora, daqui a inferir-se que houve favorecimento, que os jogadores do Estoril isto ou aquilo, eu acho que isso é uma falta muito grande de respeito para com os profissionais da equipa estorilista, que não têm o gabarito técnico que têm os jogadores do Futebol Clube do Porto. E dizer também, porque é verdade, que a equipa portista olhou para estes segundos 45 minutos como se fosse os últimos 45 minutos da sua carreira de futebolistas, porque era a melhor maneira de confirmar a liderança no campeonato, passar a ter 5 pontos de avanço na altura sobre os 2 principais rivais, e não podia dar espaço absolutamente nenhum à possibilidade do Benfica e Sporting recuperarem pontualmente. Vamos puxar um bocadinho atrás este lance do terceiro golo, também para perceber que, como o Zé Manuel estava a dizer, há falta de posicionamento defensivo por parte do Estoril. Sim, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. O guarda-redes, o Renan, começa por fazer uma bela defesa, repare-se, há uma grande defesa do guarda-redes. Este é o terceiro golo. Portanto, mas a equipa, houve o envolvimento ofensivo da equipa portista, deixou, parece-me que um pouco surpreendido, porque o contragol portista foi tão forte que é inacreditável que estão 4 jogadores para 4 dentro da grande área e, portanto, as marcações não estavam a ocorrer muito bem. A equipa do Estoril, devo dizer, estava um pouco de cabeça perdida com a avalanche ofensiva do Futebol Clube do Porto e, portanto, é como te digo, venceu por 3-1, podia perfeitamente ter ganho por 6 ou 7, porque criaram tantas situações de golo, é que chegou uma altura do jogo, o Futebol Clube do Porto estava carregado de tal maneira que os jogadores do Estoril, como que, é um pouco aborrecido dizer isto, mas como que perderam a possibilidade de inverter o resultado. Aliás,
Eu fui ver todas as incidências do jogo por causa deste programa que nós estamos aqui a participar. O Estoril só criou uma oportunidade de golo aos 88 minutos por Vítor Andrade, o que quer dizer que a capacidade da equipa, em termos anímicos, psicológicos e físicos, não foi capaz de parar a equipa portista. O treinador do Benfica falou sobre esta polémica depois da vitória dos encarnados por 5-0 frente ao Marítimo. O que eu digo é que apure-se tudo o que há para apurar em todas as circunstâncias. Nós aqui, a minha preocupação é preparar, o meu foco semanal é a minha equipa, agora já acabou, vou analisar as imagens todas daquilo que foi o nosso jogo, discutir, analisar, perceber onde é que tivemos a fazer bem e mal, preparar já o Aves, que no próximo sábado temos hora marcada aqui no nosso estádio, preparar já o Aves, trabalhar durante a semana, preparar o processo de treino, preparar mentalmente os jogadores, esse é o nosso foco fundamental. O resto é para outras. Agora, do ponto de vista de treinador, a única coisa que digo é apure-se tudo o que há, como investigue-se. Já esta noite o Estoril foi goleado pelo Sporting de Braga por 6-0 e o técnico dos canarinhos, Ivo Vieira, voltou a falar da polémica em torno do jogo com o Futebol Clube do Porto. Eu, quando morrer, quero ser enterrado de pé e vou manter a minha dignidade, o meu princípio até o fim. Eu não senti que a equipa ficasse afetada nesse aspecto. Nós trabalhamos de forma concentrada naquilo que era a nossa tarefa, o jogo do Braga. Já disse na antevisão, deixo para os outros, vão falando, digam o que quiserem. O importante é aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, aquilo que são os nossos comportamentos. Jaime Mourão Ferreira pegava aqui neste pormenor que dizia o Ivo Vieira, que esta polémica não afeta a equipa. Ainda assim o Estoril perde por 6-0, mais uma derrota da equipa de Ivo Vieira. Isto de alguma forma tem de mexer com a cabeça dos jogadores. Bem, eu acho que é difícil blindar a cabeça dos jogadores a uma situação destas. Agora, evidentemente, eu também recuso-me por princípio a acreditar que possa existir alguma situação de combinação de um encontro, porque eu acho que isso é o futebol bater no fundo, muito honestamente. Quer dizer, quando nós chegamos a esse ponto, é porque o futebol bateu no fundo. E eu, portanto, recuso-me por princípio a acreditar numa situação dessas. Agora, efetivamente, neste caso concreto, há 3 naturezas diferentes de questões que se podem levantar. Uma de natureza financeira, outra de natureza desportiva e outra ainda de natureza comunicacional. De natureza financeira, porque a fatura efetivamente aparece próxima do encontro e é paga uma semana antes, não é? Portanto, logo aí há uma infeliz coincidência, como eu referi. Por outro lado, do ponto de vista desportivo, houve várias coisas que macularam esta segunda parte, ou esta repetição, esta continuação do encontro durante mais 45 minutos, não é? Enquanto que nós assistimos a uns primeiros 45 minutos em que o Estoril estava à frente e com índices de combatividade muito grandes e com uma intensidade muito forte, assistimos depois a uma segunda parte, a uma dita segunda parte, que na realidade configurou até mais uma segunda primeira do que propriamente uma segunda parte, que tinha tudo até para beneficiar a combatividade dos jogadores do Estoril, não é? Porque sabe-se que estavam mais frescos, já não tinham o desgaste de 45 minutos anteriores, e portanto quem tinha de correr atrás do prejuízo era o Futebol Clube do Porto, e efetivamente, como o próprio treinador Ivo Vieira disse na altura, parecia que a equipa não estava lá, e ele próprio ficou de certo modo, digamos, indignado com a atitude de falta de combatividade da equipa e dos jogadores. Se juntarmos a isso o facto de também ter havido um erro de arbitragem clamoroso logo no primeiro golo do Porto, que digamos que escancara o resultado, que abre a porta para a viragem do resultado, evidentemente que tudo isso pesou. Portanto, do ponto de vista desportivo, é evidentemente um jogo que não foi feliz. Finalmente, do ponto de vista comunicacional, eu também acho que os responsáveis do Porto, pela comunicação, que têm sido efetivamente muito determinados e muito eficientes e muito combativos e muito assertivos, eu até diria, na forma como têm tratado assuntos que referem, que dizem respeito a outros clubes, desta vez
dá-me ideia de que estão um bocadinho à toa com as explicações que dão, porque as explicações não são totais, não são convincentes e efetivamente há aqui hiatos na própria comunicação e falhas da comunicação que eu acho que adensam todas as infelicidades que envolvem este caso. E eu gostaria de salientar este aspecto, até porque, efetivamente, a comunicação do Porto tem sido muito assertiva, tem sido uma voz ativa na denúncia de diversas situações e de uma forma bastante, eu diria, bastante profissional, não é? E que neste caso revela um amadorismo absoluto, conforme eu há pouco referi até, aquele aspecto um bocado caricato de se ter dito que era o Porto que pagava o IVA, quando na realidade não é. Nós sabemos que é quem recebe o dinheiro que tem que pagar, mas eu parto do princípio, naturalmente, e todos nós aqui em conversa, porque isso foi levantado aqui em conversa entre nós três, pensamos que terá sido um lapso de comunicação, um lapso de expressão por parte do diretor de comunicação do Porto, mas que não revelou os mesmos lapsos de comunicação noutras situações e, portanto, daí tudo isto reflete, no meu entender, e para terminar e para concluir, uma enorme infelicidade a vários níveis. Já vamos voltar à conversa, antes temos de fazer uma curtíssima pausa neste especial de informação, voltamos já a seguir. Esta não é a primeira vez que o Estoril se vê envolvido em polémicas. Na época 2004-2005 houve um caso que ficou conhecido como o Estoril Gate. António Figueiredo era na altura presidente da SAD do Estoril, quando os canarinhos e o Benfica decidiram que o jogo do campeonato, que era suposto realizar-se na Moreira, afinal devia jogar-se no estádio do Algarve. O caso foi investigado pela Polícia Judiciária. Você foi jogar com o Estoril. O Estoril tinha feito 26 pontos em casa e você foi jogar ao Algarve. O Estoril podia ter feito 6 pontos em casa. Foi quando não ganharam o campeonato. Mas queriam que o Estoril ganhasse o campeonato para vocês. Não era o dirigente do Estoril. Você se era você. Não era dirigente, era presidente da SAD. Era presidente da SAD, não era dirigente. Você devia se preocupar. Funcionário da SAD. António Figueiredo era presidente da SAD do Estoril Praia. Nesta discussão acesa está em causa o duelo Estoril-Benfica, jogado em abril de 2005, partida a contar para o campeonato. O encontro realizou-se no estádio do Algarve. O Benfica lutava pelo título, o Estoril estava em risco de descida de divisão. Os e-mails mascararam. Eu sou levado a pensar, e tenho de exprimir aquilo que penso, porque a gente vive na liberdade. Claro. Se calhar as melhoras do Sporting é devido ao Otávio ter sido comentado. É verdade, pode crer que é verdade. Se calhar é. Pode crer que é verdade. Se calhar é por isso. E as melhoras do Benfica é de você ter foi jogar ao Estoril, foi com o Estoril jogar ao Algarve. Ao Algarve, pois foi. Queria dar os bilhetes. Pois foi. Você meteu o Estoril na segunda divisão. Não é você, é o senhor. Eu também estou a tratar do senhor. Não é você, é o senhor. Não é você, é o senhor. O senhor está a entender? Sim, que é como eu estou a tratar assim. Se é assim que eu estou a tratar assim, é assim que é que você trata. Parecem virgens ofendidas. Virgens ofendidas agora, diz Otávio Machado. Já em 2005, houve polícia judiciária a investigar o caso após a vitória dos encarnados por 2-1. No Estoril, olha, o Estoril deve estar cheio de saudades suas. Com certeza. Está cheio de saudades suas. Deve estar cheio de saudades suas. Se não fosse a minha intervenção, o senhor está cheio de títulos como dirigente. O senhor está cheio de títulos. Provavelmente. Tem um currículo. O senhor tem um currículo admirável. Se não fosse a minha intervenção, não havia. Diga o seu currículo. Você fala do que sabe. Diga o seu currículo. Fala do que sabe. Diga o seu currículo. Não sabe. Eu não estou muito relacionado. Você não disse que é de falar de futebol. Porque você usa escanduco, o seu currículo vale zero. O Pedro Melo, zero. E você, o que é que vale? O meu currículo? Muito grande. Muito grande. É muito grande. Muito grande. E nesta guerra de currículos, puxamos o filme atrás. Regressa ao passado, Estoril 1, Benfica 2, época 2004-2005, jornada 30 do campeonato. Um jogo com um pontapé de saída muito antes da bola começar a rolar em campo, tudo porque o Estoril decidiu jogar no estádio do Algarve e não no seu recinto na Moreira. Por esta altura, António Figueiredo, ex-dirigente dos encarnados e assumido benfiquista, era presidente da SAD do Estoril e é aqui que começa a algarviada. António Figueiredo achou por bem
que o encontro se realizasse no estádio do Algarve para que os canarinhos arrecadassem uma boa receita. A decisão fez correr muita tinta. Em entrevista ao jornal Record e confrontado com a pergunta: tem consciência de que a SAD pode estar a cometer um erro estratégico ao aceitar jogar com o Benfica no Algarve, se no final da Superliga faltarem 3 pontos ao Estoril para a manutenção? António Figueiredo defende que se o Estoril jogar com o Benfica da mesma forma que o fez em todos os jogos, com exceção dos 2 com o Sporting, não deixará de ganhar pelo facto de, à partida, se jogar no estádio Algarve. Com o Sporting é que sofremos 2 goleadas e não apareceu ninguém do Benfica a levantar suspeitas, porque a equipa técnica do Estoril é composta por sportinguistas. Como benfiquista, isso deixou-me orgulhoso. O então presidente da SAD do Estoril alega que a decisão de jogar no estádio do Algarve se prende única e exclusivamente com as receitas de bilheteira. O fator determinante que nos levou a realizar o jogo no Algarve foi o encaixe financeiro que nos irá proporcionar. O Estoril está com 2 meses de salários em atraso. Além disso, o jogo no Estoril levanta um problema de ordem pública. O nosso estádio não chega a ter capacidade para 5.000 lugares e só o Benfica pretendia 10.000 bilhetes. À pergunta: vai torcer por qual das equipas? António Figueiredo remata: espero que o resultado não impeça o Benfica de ser campeão e o Estoril de se manter. Ora, com esta partida, o Estoril garantiu uma excelente receita, mas foi como se jogasse fora, com os benfiquistas a ocuparem a quase totalidade dos 30.000 lugares. No estádio do Algarve, os encarnados venceram por 2-1 e depois da polémica do jogo falado, veio a polémica do jogo jogado. E houve mesmo caso de polícia que fez chamada de primeira página do Correio da Manhã. PJ investiga jogo Estoril-Benfica. Informação apurada pelo CM e confirmada ao jornal pelo técnico adjunto dos Canarinhos, Carlos Xavier. Carlos Xavier diz que foi chamado e ouvido pela Polícia Judiciária. O então técnico adjunto do Estoril afirma que o, na altura, diretor-geral da SAD do Benfica, José Veiga, no final do jogo com os encarnados, ameaçou Litos, o treinador principal dos Canarinhos. Ouviu dizer ao Litos que ia para o desemprego no final do jogo. Mas Carlos Xavier não fica por aqui e continua. O treinador adjunto do Estoril faz uma outra denúncia à PJ. Carlos Xavier diz que José Fernando, primo de José Veiga, que trabalhava na SAD do Benfica com funções ligadas à segurança e que também já tinha trabalhado com os Canarinhos, tentou encontrar-se com alguns jogadores do Estoril na semana anterior ao jogo para os convidar para almoçar. Estas declarações terão sido, segundo apurou o CM, um dos motivos que levou a PJ a investigar. A revolta de Carlos Xavier continua, com mais uma declaração a levantar suspeitas. Parecia que estávamos num jogo de apresentação do Benfica. O árbitro ficou com umas botas deles. Chegou uma altura que me foi embora porque estava enojado. O árbitro Hélio Santos reage. O juiz da partida diz que tinha as botas a descolar, pediu umas emprestadas ao Benfica e que os encarnados lhe disponibilizaram um par do seu número. Já em 2015, Carlos Xavier volta ao assunto em declarações à revista Sábado. O presidente deixou que a equipa descesse para a segunda divisão a troco de ir jogar com o Benfica ao Algarve apenas por causa da receita. Perdemos porque dentro do campo as coisas estavam todas feitas, ao ponto de mais tarde eu e o Litos termos sido ouvidos pela Polícia Judiciária sobre o que se tinha passado. O jogo foi comprado, ou vendido neste caso. António Figueiredo não conseguiu o melhor dos dois mundos. O Benfica foi campeão, mas o Estoril foi despromovido. Não é você, é o senhor. Eu também estou a tratar do senhor. Não é você, é o senhor. Não é você, é o senhor. O senhor está a entender? E assim ficou para a história este episódio que envolveu o Clube Canarinho e que ficou também conhecido como o caso Estoril Gate. Estoril Gate que ainda hoje dá aso a troca de galhardetes e exalta ânimos em programas de TV. Eu acho que quem tem telhados de vidro não deve tirar pedras ao telhado dos outros. Tem telhados de vidro o Benfica, António Figueiredo? Há muitos anos.
Não, penso que não, mas o Sr. Otávio deve saber, porque o Sr. Otávio era frequentador lá da casa, era muito frequentador lá da casa, e à televisão do Benfica até já falava do Benfica na terceira pessoa, nós, portanto era frequentador lá da casa, sabe com certeza não tem melhor do nós, que eu, nós há de arranjar, porque há de arranjar entrei um uma nós, vez. há de arranjar um nós. Voltamos à conversa com o Vítor Pinto, que está no estúdio do Porto. Vítor, pegando noutra questão aqui sobre as faturas deste jogo, os problemas financeiros do Futebol Clube do Porto, que são conhecidos, são públicos, podem de alguma forma justificar o pedido de adiamento desta fatura? Eu creio que os problemas financeiros do Futebol do Porto são muito graves e explicam parte do incómodo que a comunicação do Futebol do Porto está a ter para lidar com este processo. Eu dou apenas um exemplo. O Futebol do Porto nos últimos 2 anos e meio, independentemente daquilo que nós já sabemos pela intervenção da UEFA no âmbito do fair play financeiro, em apenas 2 épocas e meia o Futebol do Porto registrou ou declarou de 117,3 milhões de prejuízo. É uma verba inacreditável, olhando para a realidade do futebol nacional, e deixa expressa que, independentemente da explicação ter sido bem ou mal dada pela comunicação do Futebol do Porto, existem de facto muitas dificuldades em conseguir liquidez. O relatório de contas, ao contrário do que chegou a ser dito esta semana neste canal, não foi publicado no dia 1, foi publicado no dia 28. O Futebol do Porto tem feito isso cumprido no último dia de fevereiro em todos os relatórios semestrais. E um dos pontos que eu realcei, tive cuidado no nosso site do Record destacar esse ponto, tem a ver com algo muito simples e que expressa bem as dificuldades que o Futebol do Porto tem tido para manter a liquidez. O Futebol do Porto só neste semestre antecipou 18,2 milhões de receitas futuras e aconteceram situações que para mim são curiosas, gostava que algum responsável do Futebol do Porto explicasse, como é que, por exemplo, na colocação de papel comercial, numa colocação até do Banco Carregosa, que recebeu o Dragão de Ouro de parceiro do ano do Futebol do Porto, como é que é possível, para montantes irrisórios, ser obrigatório dar como garantia passes de jogadores como Danilo, Felipe, Marega ou Ricardo Pereira, que por si só têm um valor de mercado quase de 100 milhões, provavelmente. E depois ainda é preciso dar uma hipoteca sobre o Estado do Dragão. São situações que, de facto, se fossem explicadas ou explicáveis, se calhar evitariam muito do embaraço que anda à volta deste caso com o Estoril. Mas o Futebol do Porto adotou uma estratégia que a minha interpretação, pelas informações que reúno, centra-se em conseguir ultrapassar esta fase de tempestade até chegar à próxima época, mantendo as contas mais ou menos dentro daquilo que é exigido pela UEFA. No final do ano o prejuízo não pode ser superior a 20 milhões, vai ter que fazer vendas obrigatoriamente até o fim da época e de grande vulto, para conseguir então, com a entrada em vigor dos contratos televisivos na próxima época, que já entrarão nos proveitos, a partir daí tentar de alguma forma equilibrar as coisas e usar o sucesso esportivo que está a ser conseguido esta época como forma também de manter à tona a capacidade financeira da SAD. Indo em concreto à questão do Estoril, eu acho de facto alguma coisa de errado com o Estoril. O Estoril leva 0 em 13 em golos, 0 golos marcados, 13 sofridos nos últimos 4 jogos, peço desculpa. E algo que me chamou a atenção foi o suposto autor da denúncia anónima, o César Boaventura, publicou um vídeo onde atribuía única e exclusivamente a responsabilidade pelo que aconteceu no jogo Estoril ao Pedro Monteiro. Era um vídeo onde o central do Estoril tinha uma setinha lá sobre ele e mostrava todas as situações onde a responsabilidade seria dele não ter conseguido evitar que o Futebol do Porto marcasse golos. Portanto, também se percebe que do lado que está a criar estes embaraços, estas dificuldades, estas acusações ao Futebol do Porto, também há mudanças na versão que está a ser apresentada. E já agora levanto uma questão também que é clara, quer dizer, é unanimemente reconhecido que o primeiro gol do Futebol do Porto está fora de jogo. Portanto, estar a responsabilizar um central por um gol que é obtido em fora de jogo também é bastante estranho e depois terá que ser levado em conta pelas autoridades quando procederem à investigação. Outro ponto que me levanta bastantes dúvidas é onde é que está a vantagem patrimonial, que é fundamental a nível de corrupção, em antecipar a recepção de uma fatura de 31 de março, que era o limite, para 14 de fevereiro. Vai ser preciso apurar, vai ser preciso investigar muito bem, porque estamos a falar de um valor financeiro que tem
o seu destino atribuído, tem a sua justificação atribuída, está atribuída a situações relativas a direitos dos jogadores, há uma fatura emitida, seja em que data for, e o Futebol Clube do Porto procedeu a um pagamento que, quanto muito, não, é a dúvida que eu levanto, poderá, ou levanta aqui questões em termos éticos, em termos de corrupção, em termos de licitude, e haverá uma vantagem patrimonial para o Estoril a partir do momento que já tinha que receber aquela verba. Por outro lado, e também acho que é muito importante, quando dizemos que há um encontro entre um responsável do Futebol Clube do Porto e um responsável do Estoril, mas estamos a falar de quê? O responsável do Estoril, depois de reunir com o dirigente do Porto, foi ao balneário dizer aos jogadores para facilitarem? Dizer aos jogadores que deviam facilitar no jogo de Futebol Clube do Porto? Há aqui muita coisa que tem que ser apurada, mas há aspectos que são muito estranhos. Para quem está por dentro de futebol, e falei com pessoas de vários clubes em relação a estes factos, todos têm estado no ar para tentar perceber como é que eram os mecanismos de relacionamento entre os clubes nesta área. São aspectos que não batem certo em muitas situações que vão ter que ser clarificadas. Agora, queria terminar com isto. O Francisco J. Marques, a dada altura, não sei se algum entusiasmo com a divulgação dos e-mails, saiu-se com esta. Então ia comprar adversários, pagar transferência bancária e deixar rastro com uma fatura. Isto de facto faz sentido, só que o Futebol Clube do Porto acusou implicitamente o Benfica disto quando teve acesso a faturas do Benfica, através dos e-mails, colocando em xeque Belenenses, Boa Vista e Sporting de Braga, exatamente, ou muito próximas do tipo de suspeitas que estão a ser levantadas ao Futebol Clube do Porto em relação ao que se passa agora com o Estoril. Portanto, pode dizer-se um bocado que o Futebol do Porto está a aprovar um pouco do seu próprio veneno. Só para terminar, a nível de regulamento disciplinar, aquilo que me consigo aperceber, não sendo especialista na matéria, a ser provada a corrupção por parte do Futebol do Porto, ou haver um ato de corrupção que envolva o Futebol do Porto e o Estoril, haverá uma perda entre 5 a 8 pontos, mas mesmo na forma tentada, poderá ser apurado que se tratou da forma tentada, há uma perda mínima de 2 e um máximo de 5 pontos na classificação geral do campeonato. Simplesmente o procedimento do Conselho de Disciplina da Federação tem sido sempre aguardado pela decisão dos tribunais civis. Já aconteceu outros casos no passado e, como já referi anteriormente, neste momento há pelo menos um clube de Primeira Liga que está envolvido numa situação destas, e depois a questão do jogo duplo que envolve eleições, que está neste momento na Segunda Liga, que ainda terá também, será um processo que também ainda dará pano para mangas, mas tem a ver com o tipo de viciação de resultados resultante das apostas desportivas. Portanto, será um bocado isto que é preciso clarificar, é perceber quais são de facto, de que versões é que estamos a falar, de que acusações especificamente estão a ser feitas, e então a partir daí vamos perceber se faz sentido sequer estarmos a manchar o campeonato com este tipo de situações que provavelmente terão outras similares a acontecer, porque se olharmos bem, se quisermos ver os casos que se passam no futebol atual com umas lentes de contacto adaptadas ou com uma cor que nos leve para um lado negativo das coisas, também o Futebol Clube do Porto contratou o Osório ao Tondela depois de ter jogado com o Tondela a 19 de janeiro. O Futebol Clube do Porto contratou o Paulinho ao Portimonense, recebeu o Paulinho por empréstimo do Portimonense há 4 semanas jogar no Algarve, era o melhor jogador do Portimonense. É certo que depois não pôde defrontar o Portimonense por empréstimo, mas se quisermos também levantarmos dúvidas sobre isso. O Gonçalo Paciência veio para o Futebol Clube do Porto quase mês e meio depois do Futebol Clube do Porto dar uma goleada no Bonfim. Chegámos sempre a uma questão que é, e agora queria mesmo terminar com isto, que é, e poderão ajudar os meus colegas de debate, que é, a partir do momento que existe essa suspeição instalada no ar e o Futebol Clube do Porto, e esta suspeição e agitação permanente no ar faz muito parte da estratégia comunicacional do Futebol Clube do Porto, quando é que este pagamento por parte do Futebol Clube do Porto, quando é que esta transferência por parte do Futebol Clube do Porto não levantaria polémica? Se em vez de ser a 14 de março tivesse sido a 31 de março, não levantaria polémica? Se tivesse sido 15 dias antes ou 3 semanas antes, não levantaria polémica? É simplesmente essa questão que deixo. Questões interessantes que ficam no ar. Eu queria pegar aqui num ponto que o Vítor tocou, Jaime, para lhe perguntar. O facto de poder implicar perda de pontos, caso se comprova a corrupção, pode de alguma forma tornar este jogo o jogo decisivo para definir o campeão deste ano?
Eu acho que não, eu acho que é muito cedo para estar a falar nisso, eu acho que temos que aguardar pelas investigações. Eu recuso-me a alinhar na acusação fácil. Nesta fase, aquilo que nós temos é uma série de factos que revelam uma série de coincidências, e essas coincidências são de facto estranhas. E está nas mãos do Futebol Clube do Porto esclarecer tintim por tintim o que é que se passou. E eu acho que isso é que é fundamental, não é? E depois deixar de correr a investigação de quem de direito, quer seja na Justiça Civil, quer seja na Justiça Desportiva. Eu acho que isso é que temos de fazer. Hoje não levantava suspeitas? Evidentemente que o tempo nisso é um fator importante e relevante, não é? Porque a proximidade dos pagamentos relativamente a um jogo, que era um jogo de facto muito importante, ou um meio jogo que era importante, levanta com certeza, é uma coincidência que levanta uma suma, obviamente, e é naturalmente que se levanta alguma suspeita. E sobretudo porque o problema é que depois também isto associado às vicissitudes do jogo, não é? À forma como as equipas estiveram no terreno e tudo isso. Mas eu acho que eu não gostaria de associar uma instituição como o Futebol Clube do Porto à palavra corrupção numa situação destas. Eu acho que compete ao Porto. E eu acho que o Porto nisso tem estado muito mal, ao nível da explicação. Eu acho que o Porto deveria ter alguém com competência técnica que viesse explicar claramente o que se passou. Sim, mas provavelmente é difícil explicar algo que viola as regras da experiência, que era o que falávamos há pouco. Se o Porto ia jogar mas aí se viola as regras, então esse é outro problema. Se o Porto ia jogar com o Estoril, numa semana depois, pagou uma fatura dia 14, uma fatura que afinal remonta a 3 anos antes. Ou seja, obviamente é difícil explicar o que aparentemente viola as tais regras da experiência. Se a fatura fosse paga a 31 de março, que era o prazo... Se calhar era diferente. Se calhar era efetivamente diferente, porque aqui não tinhas um ato de consequência naquele jogo. Mas, Cláudio, deixa-me só dizer duas coisas. Primeiro, o Vítor falou ali que a Justiça tem que analisar depois o jogo e ver. A Justiça não tem que analisar futebol. São coisas completamente distintas. O futebol é uma coisa, os tribunais são outras. A corrupção, a tentativa de corrupção também é crime. Não tem que haver vantagem patrimonial. A promessa de vantagem é um crime de corrupção. Ou seja, a lei está tipificada e existe e tem fórmulas muito precisas. Vamos fazer aqui um exercício. O Porto tinha feito esta transferência como fez e até tinha perdido o jogo. Não havia corrupção nesse caso ou havia na mesma? Poderia haver havia corrupção na mesma, mesmo que o Porto perca o jogo, ou seja, o resultado é indiferente para o ato de corrupção. A promessa de contrapartidas é suficiente para que se consuma o crime de corrupção, para que ele se verifique. E é isso que está na lei e é absolutamente claro. Não é indiferente sabermos, e mal seria que os tribunais estivessem a analisar. Eu recordo-me um recurso do apito dourado que era efetivamente estranho, porque os juízes desembargadores absolveram determinados arguidos discutindo futebol. Os juízes não têm que discutir se na prática o clube foi ou não foi favorecido. Têm que discutir se houve ou não houve um ato de corrupção. Porque o resultado é indiferente. Aqui a lei não diz isso. E nós não podemos pôr... Mas aqui o essencial para ficar comprovada a corrupção é se houve ou não um encontro entre os dirigentes dos dois clubes. Se houve o tal doping financeiro. Ou seja, se este pagamento funcionou como um doping financeiro, provocou de alguma forma ou criou a convicção nos jogadores no sentido de perderem o jogo, o tal ato ilícito, que era perderem o jogo. Promessa de alguma parte... exatamente, é preciso alguém que tenha induzido isso. Claro, não é? se depois conseguires a isto demonstrar que houve um encontro, se tivermos por absurdo, eu estou a dizer algumas coisas óbvias, se houver várias chamadas nas listagens de contactos nos dias imediatamente anteriores, se houver vários contactos entre os dirigentes do Futebol Clube do Porto e os dirigentes do Estoril. Ou seja, se tiveres várias prova indiciária, isto permite... Nós estamos numa fase de inquérito, não estamos numa fase de julgamento, não é? Os inquéritos fazem-se indícios, se são indícios mais fortes, são menos fortes. Mas não há aqui esse automatismo também. É preciso também ter alguma distância relativamente às coisas. Ou seja, uma empresa que paga a outra, neste caso 2 empresas de futebol, em que uma está em grandes dificuldades e a outra paga-lhe e resolve as dificuldades dessa empresa só por si, isso não personifica corrupção nem tentativa de corrupção. Mas se o ato tiver uma consequência, se houver uma promessa da consequência... Essa é outra história.
encontro tem que haver uma prova. Tem que haver uma sim, prova. Mas não é necessário que as pessoas que houvesse escutas ali que se consiga demonstrar a sim, conversa. mas tem que haver uma prova de que houve uma promessa de um resultado, que houve uma promessa de uma determinada consequência. Tem que haver uma prova, indícios claro, que juntos as coisas. indiquem. O simples pagamento em si não é. Sim, mas a junção dos indícios e o facto da experiência indicar que as pessoas se encontram para falar, não propriamente vão falar daquele jogo de futebol, se os dirigentes efetivamente se encontraram, se contactaram, se o clube tinha problemas financeiros, por exemplo, no pagamento de jogadores, se os jogadores receberam com aquele dinheiro uma semana antes. Ou seja, temos que estar a falar, obviamente, se tiver depois uma prova testemunhal de alguém que confirme, mas nós sabemos que no crime económico não existe, o dinheiro não fala e as pessoas normalmente não confirmam, até porque infelizmente em Portugal ainda não existe os arrependidos ou de alguma forma quem colabora com a justiça ainda não é premiado dessa forma ou de uma forma de ser despenalizado. Mas, por outro lado, se houver apenas esta transferência e vamos supor que o Estoril tinha problemas financeiros... Por isso é que o Ministério Público tem que investigar. Exatamente, mas estamos a falar em suposições. Vamos supor que houve esta transferência, o Estoril pagou salários que até tinha em atraso, mas não há prova de nenhum contacto entre dirigentes dos dois clubes. Aí será mais difícil. Será mais difícil demonstrar. Será mais difícil demonstrar se não houver nenhum contacto, se for tudo absolutamente transparente, será mais difícil demonstrar. Ou seja, será mais difícil para o Ministério Público demonstrar os tais indícios do crime de corrupção, porque o que nós falamos nesta denúncia é de indícios de crime de corrupção. Obviamente, se conseguir demonstrar isso, é mais fácil fortalecer estes indícios. O que eu disse há pouco é que neste momento temos um processo quase em tempo real. É possível ir ver se os indícios existem ou não existem, houve encontro ou não houve encontro. É um caso que aconteceu há pouco tempo e, portanto, ainda está muito fresco. Deixa-me só chamar o Vítor, porque ele quer também intervir. Vítor, temos 30 segundos. Muito rápido. A Tânia explicou imediatamente que, de facto, é verdade que a Justiça já analisa os jogos de futebol. Um dos jogos analisados, eu fiz a crónica para o Jornal Record, foi o Fogo Porto Estrela da Amadora. O outro, creio que foi o Beira-Mar Fogo do Porto e alguns jogos de Escalões Inferiores relacionados com a Apito Dourado. Não vale a pena entrarmos nisso. Queria só clarificar um ponto. Estamos desde o início a falar de dificuldades financeiras de Estoril. Eu não conheço dificuldades financeiras nenhumas de Estoril. Desde que a Tráfico está lá, todos os anos aquilo que vemos é serem reportados lucros por parte de Estoril. O último relatório de contas da SAD de Estoril deu 1.138.000 de lucro e já agora deixem-me dizer-vos, uma SAD que se permite durante 2 anos e meio não emitir uma fatura de 784.000 euros não me parece que seja uma SAD que esteja com grandes dificuldades financeiras. Esse é um ponto muito importante. Por outro lado, era um ponto que já queria focar. O Futebol Clube do Porto teria tido uma forma de evitar confusões com este aspecto de uma forma simples. Francisco J. Marques disse que, muito rápido, Francisco J. Marques disse que não havia contactos entre os responsáveis dos clubes, que as relações estavam crispadas por causa do Estoril não estar a permitir aos adeptos do Porto trocarem os bilhetes na véspera do jogo ou no dia do jogo, ou sobretudo no dia do jogo. Portanto, se surgirem contactos, e disse que os contactos estão a ser feitos através da Liga, se surgirem contactos e forem documentados contactos durante este período, vão parecer muito suspeitos face àquilo que Francisco J. Marques já disse. Por último, o Futebol Clube do Porto teria outra solução, que seria, ao fazer este pagamento dia 14, poderia eventualmente alertar a Liga para o facto de estar a fazer este pagamento. No entanto, há um aspecto aqui a ter em conta. O Futebol Clube do Porto alega que fez pagamentos a outros clubes. Dentro daquela lógica de má comunicação que tem sido a ser feita, se o Futebol Clube do Porto comprovar que de facto fez pagamentos a vários clubes resultantes desta liquidez que não tinha, e atenção, Porto tem graves problemas de liquidez, se conseguir comprovar que nesse dia fez de facto pagamentos a vários clubes, isso vai seguramente pesar em termos de avaliação dos atos que têm sido referenciados. É uma questão importante, vamos esperar pelos esclarecimentos do Futebol Clube do Porto. Infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. Já obrigado aos 4 pela vossa presença neste especial de informação. Obrigado a si também por nos ter acompanhado.